Crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, usando máscara, usando álcool em gel, respeitando a quarentena direitinho para que a gente consiga voltar o mais rápido possível e retomar essa normalidade. Bom, mas nós não paramos, não é isso? Vamos continuar tendo as nossas aulas, temos um cronograma, foi enviado lá no grupo, e nesse cronograma diz que todos os dias da semana vocês terão uma aula específica. Na segunda-feira é a aula de português. Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje chama-se notações léxicas. A prova vai repetir para vocês. Notações léxicas. Um nome bem legal, não é? Eu tenho certeza que vocês já conhecem. Já devem ter estudado, só que com outros nomes, ou então não sabiam que faziam parte dessa família com esse nome tão legal. O que são as notações léxicas? São sinais gráficos, ou seja, sinais escritos que alteram o som das letras. Oi, pessoal! Eu vou ficar aparecendo aqui no cantinho da tela para a gente poder conversar melhor, tá bom? Bom, então, como primeiro representante dessa família, nós temos o acento agudo, certo? Esse acento, ele é usado para indicar que a vogal a qual ele foi colocado, ela tem um som mais aberto. Quando você for fazer a pronúncia, você vai falá-lo de uma forma mais aberta, com a boca mais aberta, certo? O acento agudo, ele pode ser usado em todas as vogais. A, E, I, O, U. Ele pode ser usado em todas, sem problema nenhum, para dar esse som mais aberto. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Bom, nós temos aqui algumas palavras. Vamos ler comigo. Sofá, jacarés, arco-íris, avó e saúde. Observe que em todas essas palavras o acento agudo apareceu em uma vogal diferente. Nessa daqui foi na letra A, nessa palavrinha foi na letra E, nessa palavrinha na letra I, nessa daqui na letra O e nessa daqui na letra U. Porque o acento agudo ele pode ser usado em todas as vogais. E para que ele serve? O que ele faz? Qual é o trabalho dele? Não é só para enfeitar, não é? Ele serve para acrescentar um som mais aberto à vogal, certo? Tudo bem? Chegamos aqui em mais um integrante dessa família das notações léxicas, que é o tio. Só que esse é tio com L, viu? Não é tio com o O no final, não. Tio com O no final é aquele que é irmão da sua mãe ou irmão do seu pai. Esse aqui é tio com L, tá bom? E o que ele faz? Qual é o papel do tio nas palavras? O tio, ele serve para indicar um som nasal, um som nasálico. E como é esse som? É bem assim, a prova vai fazer. En, in, on, Apesar de ele ser usado somente nas vogais A e O, e as outras vogais também têm um som nasálico, mas não precisa do tio. Mas o A e o O, eles precisam sim. Esse sinal é usado somente no A e no O. Então, ele serve para quê? Para dar um som nasálico. E é extremamente importante que você não esqueça de utilizá-lo, porque senão a palavra vai ficar totalmente diferente do que você deseja. Eu vou te mostrar. Vamos ver com calma aqui essas palavras. Bom, eu tenho a palavra pão, não, melão e balões. Todas elas aqui usaram o tio para indicar um som nasálico. O som nasálico é aquele que sai simultaneamente pela boca e tem a participação do nariz também. Então, ele fica em, on, certo? Porém, o tio só é usado acima das letrinhas A e O. Aqui, nós temos exemplos de palavras onde aparece o tio na letrinha A e na letrinha O. Pão, não, melão, balões. Já do outro lado, caso você esqueça de colocar, vamos ver a diferença que fica. Aqui eu tenho pau, nau, melau e balóis. Bem diferente do que a gente queria, não é? Por isso que o tio é tão importante. Às vezes a gente acaba esquecendo e a Pro pede, olha, tá faltando uma coisinha aqui. Ah, Pro, mas é só isso. É, porque se não botar fica errado.
Chegamos ao meu preferido de todos. Essa anotação léxica é a minha preferida. Só de ver assim, eu tenho certeza que você pensou. É o Chapeuzinho. Não, o nome dele não é Chapeuzinho. Eu sei que a gente aprendeu assim para ficar mais fácil de ficar na nossa mente, mas o nome dele é circunflexo. Olha que nome incrível para ele ser chamado de Chapeuzinho. Circunflexo. Pode parecer um pouquinho difícil esse nome, mas é para eu ensinar. Quando eu encontro uma palavra que eu tenho dificuldades em pronunciá-la de primeira, eu divido ela em dois. Vamos lá. Circunflexo. Circunflexo. Esse é o circunflexo. E qual o trabalho dele? Qual o papel dele? Ele fecha o som da vogal. O agudo abre e o circunflexo fecha. De novo, o agudo abre e o circunflexo fecha. Ele deixa a vogal com o som fechado. Ao invés de a gente falar assim, a gente fala assim. Vou repetir. Ao invés de a gente falar, a gente fala isso. Quem faz é o circunflexo. Ele é usado nas vogais A, E e na vogal O também. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, eu tenho uma palavra ânimo, pêsames e ônibus. Se eu tirar aqui da palavra ânimo o circunflexo, ela já vai ficar diferente. Olha como ela vai ficar. Ânimo. Ao invés de ânimo, vai ficar ânimo. Pêsames. Vamos tirar o circunflexo. Ficou como? Pésames. Pésames. Ônibus. Vamos tirar o circunflexo. Ficou ônibus. Ônibus. Olha como o som ficou diferente. Ao invés de ser ônibus, ficou ônibus. O circunflexo, ele faz o quê? Ele fecha o som da vogal. A ficou an, E ficou e O ficou on. Tá bom? Chegamos agora em um sinal que eu gosto muito. E por que a Pró falou sinal e não acento? Nós temos os sinais, que eles são usados entre as palavras, abaixo da consoante, nesse caso aqui, e temos os acentos que são usados para modificar o som das vogais. Esse que vamos ver agora, o cedilha, ele é usado abaixo de uma consoante. Eu tenho certeza que você já sabe qual é. O C com o cedilha. C, cedilha, tá certo? São duas coisas diferentes. Eu tenho o C, a consoante C, e tenho o sinal cedilha. O cedilha é o único sinal na língua portuguesa que é usado numa consoante. Todos os outros são usados em vogais, que são os acentos. Então, essa notação léxica, ela tem essa característica diferente. Ela é usada abaixo de uma consoante. E o que é que ela faz? Qual é o trabalho dela? Bom, o cedilha, ele vem para acrescentar um som de S ao C. De novo, o cedilha, ele vem acrescentar um som de S à letrinha C. A Pró vai mostrar com os exemplos, você vai conseguir entender melhor. Chegamos aos exemplos. Aqui eu tenho a palavra esperança. Eu vou marcar, mas agora eu vou marcar de roxo. Esperança, caçador e paçoca. Essas três palavras são escritas com o C e o cedilha, tá bom? Agora vamos pronunciá-la sem o cedilha, sem o trabalho do cedilha, ver como fica. Vou marcar de vermelho agora. Esperança ficou esperanca. Caçador ficou como? Cacador. E paçoca ficou pacoca. Ou seja, o cedilha é muito importante. O que é que ele faz? Acrescenta um som de S à letrinha C. O cedilha ele só pode ser usado com as vogais A, O e a vogal U.
só essas três. O E e o I você não pode usar junto com o C cedilha. Você pode usar só com C, tá bom? Ok? Voltando. O cedilha é um sinal que eu posso usar somente com a letrinha C e com a letrinha A, O e U. Quando elas acompanharem o C cedilha, tá tudo ok. Agora, eu posso usar o C cedilha com a vogal E e com a vogal I? Não posso. O C com cedilha só pode acompanhar a vogal a vogal O e a vogal U. Tá certo? Tranquilo? Então, esperança ficou esperanca. Caçador ficou cacador. E paçoca ficou pacoca. Então, sim, o cedilha é muito importante. A gente não pode esquecer dele, tá certo? E chegamos aqui no próximo da lista. Esse também tem um apelido que vocês já usam há muito tempo. Vocês costumam chamá-lo de tracinho. Não, 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 não. Ele não é tracinho, gente. Esse daí é o que a gente chama de hífen. Nossa, olha que nome bonito. Até me arrumar para falar ele. Hífen, hífen. O hífen, nada de tracinho mais. O hífen, ele é um sinal muito legal. Por quê? Ele tem dois trabalhos opostos. Ou ele junta, ou ele separa. Quando é que ele junta? Ele junta quando ele tem que formar os que nós chamamos de substantivos compostos, que são quando eu pego duas palavras diferentes e uno elas para que elas formem um nome novo de algum objeto, alguma coisa nova. Nós teremos um capítulo só sobre substantivos, não se preocupe, tá bom? Então, o hífen, o que ele faz? Ele é usado para unir palavras e para separar também. Então, ele é o sinal da união, certo? E da junção. Ele une e separa. Une palavras e separa sílabas, certo? Eu vou mostrar os exemplos. Bom, chegamos nos exemplos no momento em que o trabalho dele é juntar palavras. Eu tenho aqui beija-flor, cachorro-quente e arco-íris. Essas três palavras são o que nós chamamos de substantivos compostos, que eu tenho duas palavras diferentes, beija e flor, que eu uni para formar o nome daquele passarinho bem bonito, que tem as asas bem bonitas. Quem foi que fez essa união, esse casamento? Foi aqui, ó, o hífen. Tá bem aqui no meio. Ele que fez essa união. Então, sim, o hífen, nada mais de tracinho. O nome dele é hífen. O hífen, ele serve para unir e separar as palavras. Esse é o caso de união. Olha só, cachorro quente, ele uniu também. Arco-íris, ele uniu também. Agora, vamos observar o trabalho dele quando ele separa. Quando ele serve para separar as sílabas. Quando você está escrevendo e acontece, você está lá empolgado escrevendo, aí vai chegando no finalzinho dali e você, eita, não vai dar para eu terminar de escrever a palavra. Aí você coloca um pedacinho da palavra aqui numa linha, porque a gente já aprendeu que só passa para uma linha quando já terminou a anterior, não é isso? A gente tem que cumprir as margens. Já falamos sobre isso na nossa primeira aula do ano. Bom, aí chegou aqui, bem no cantinho mesmo, a palavra é rapidamente. Pedro correu rapidamente para não se atrasar. Aí só sobrou esse espacinho. Eu sei que eu tenho que ir até o final da linha, então vou vir aqui, colocar a sílaba direitinho, vou colocar o hífen, olha ele aqui, ó, para eu estar marcando. Vou colocar o hífen, aí venho para a próxima linha e escrevo o restinho da palavra. Então, desse modo aí, ele separou as sílabas. Ele separou o Rá do restante da palavra. Então, o trabalho dele aí foi separar, tá certo? Então, o hífen, o que é que ele faz? O hífen, ele separa as sílabas e ele une as palavras. Então, dois trabalhos, tá certo? Tranquilo? Então, vamos seguir.
Chegamos agora na notação léxica que mais causa medo nas pessoas. Esse daqui, o nome dele é grave. Mas ele é igual ao agudo? Não. O acento grave ele é diferente, certo? Ele aponta para o lado contrário do agudo, tá bom? O agudo, ele vai apontar para a direita de vocês. A prova não vai fazer, senão vai confundir vocês, porque eu estou inverso na câmera, tá bom? O grave, ele vai apontar para a esquerda, certo? E o agudo vai apontar para a direita, tá bom? E o que ele faz? Qual é o trabalho dele? Bom, o grave ele é um caso especial. Ele é usado somente na letrinha A para indicar quando está ocorrendo a crase. Crase, o acraseado, é uma situação específica da língua portuguesa em que eu tenho a junção de um A com outro A. Mas como assim, Pro? Funciona o seguinte. Eu tenho o A artigo e tenho o A preposição. Quando eu uno os dois, eu formo um único A, que é o A craseado. E você só consegue perceber que ele é craseado quando ele tem o grave em cima. Então, o grave, ele serve para indicar que ocorreu a crase, essa junção, tá bom? É importante que você conheça, mas não se preocupe, porque teremos um capítulo só falando sobre crase, só para você conhecer essa notação, tá certo? Vamos lá. O agudo, ele vai apontar para a direita e a crase vai apontar para a esquerda, tá certo? A esquerda e a direita de vocês, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo. Às 3 horas começaremos a estudar. Olha só ele aparecendo aqui, marcado de amarelo. Olha a crase aqui. Ah, ficou muito feia essa marcação. Vai marcar de novo. Pronto, eu posso apagar aqui bem tranquila. Pronto. Aqui, ocorrendo, eu tenho a crase, que está sendo indicada pelo acento grave, que é uma notação léxica, que é só usada na letrinha A, tá bom? Grave, ele aponta para a esquerda e o agudo para a direita, tá certo? Chegou a vez agora da notação léxica, certo? Do sinal, que eu acho ser o mais difícil de vocês encontrarem nos textos, principalmente. O nome dele é bem diferente. O nome dele é apóstrofo. De novo, apóstrofo. Vou falar. Apóstrofo. Lembra um pouquinho o nome apóstolo, mas não é. O nome dele é apóstrofo. O que ele é? Olha ele aí para vocês. Quando é para mostrar na palavra, vai ficar mais fácil de vocês pensarem se já ouviram ou não. Ele serve para quê? Ele serve para indicar que foi tirada da palavra uma vogal. Isso mesmo, ele serve para indicar que tinha uma vogal na palavra que ela foi removida, ela foi embora, certo? Ele só serve para isso, para indicar que tinha uma palavra e ela foi tirada, ela foi removida. Vou mostrar no exemplo. Pronto, aqui eu tenho uma folha com pingos d'água. Pingo de água ficou pingo d'água. Olha ele aparecendo aqui, ó, com a letrinha D. Tá vendo que ele apareceu? Quando ele apareceu aqui, a letrinha E deixou de existir. É um sinal de economia. Consegui tirar aqui a letrinha E, substituir pelo apóstrofo. Então, como eu estou falando rapidamente, você não perceba. Mas eu não digo pingo de água, eu digo pingo d'água. Pingo d'água. E exatamente para transformar a palavra do mais próxima, do modo como a gente fala, que o apóstrofo é usado. É igual na palavra caixa d'água. Caixa de água. Aí ficou como? Caixa d'água. Na palavra caixa d'água também tem um apóstrofo. Agora, se você não quiser usá-lo, não tem problema, viu? Você pode deixar
pingo de água que tá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, o trabalho do apóstrofo é esse, de tirar uma vogal e indicar que foi tirada. A gente tem que tirar e colocar ele lá, para dizer, opa, tinha uma vogal aqui, mas eu substituí, tá bom? Não pode tirar e deixar sem, não. São só em alguns casos, não são em todas as palavras também que a gente pode fazer isso, certo? Para a gente terminar, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Bom, nós estudamos sobre notações léxicas, certo? Que é uma família onde tem os sinais e acentos que ajudam a modificar o som das letras quando eu estou escrevendo, tá bom? Então, as notações léxicas são sinais gráficos, ou seja, sinais escritos que alteram o som das letras. Lembrando que a única notação léxica que é usada com uma consoante é o cedilha, que eu uso com a letrinha C, aí forma o C, cedilha, tá certo? Não esqueçam de usar as notações léxicas, elas são extremamente importantes. Vocês viram que quando nós não usamos, acabamos alterando a escrita da palavra e assim o som da palavra também, tá bom? Então, nós ficamos por aqui na nossa aula. Foi muito bom ter vocês hoje. Para a gente terminar, vamos para um desafio rapidinho. Qual notação léxica está presente em todas as palavras abaixo? Tem uma só notação léxica que está presente em todas essas palavras aí do quadro. Prova é contar até 5. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns! Quem respondeu o tio? O tio é a notação léxica que está presente em todas essas. Peão, mamão, mão, mãe, balões e coração. Espero que você tenha acertado. Foi bom ter vocês comigo hoje. Espero vê-los na próxima aula, tá certo?